Imagine se um livro perdido há milênios, enterrado pelo tempo e esquecido pela história, fosse encontrado, e dentro dele, houvesse um segredo tão profundo que poderia transformar nossa visão sobre o bem, o mal e o próprio destino da humanidade. O livro perdido de Adão e Eva revela mais do que uma simples história. Ele nos mostra um lado oculto da criação, repleto de mistérios que desafiam tudo o que conhecemos. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que vamos explorar juntos é uma revelação surpreendente e perturbadora, um segredo que talvez você nunca mais esqueça. Descoberta dos fragmentos bíblicos. Pense na emoção dos arqueólogos e pesquisadores ao finalmente encontrarem esses fragmentos há tanto tempo perdidos. Após 60 anos de buscas frustradas e segredos bem guardados, esses textos reaparecem como peças esquecidas de um grande quebra-cabeça bíblico. O que exatamente estava escondido por tanto tempo? As primeiras análises revelaram menções a cenários antigos que fazem referência ao Jardim do Éden e à história de Adão e Eva, mas com detalhes que nunca foram divulgados ao público. O que esses fragmentos mostram é uma visão completamente nova do Éden, um lugar descrito com uma riqueza de detalhes que nos faz questionar tudo o que pensamos saber. Existem descrições de árvores, rios e criaturas que não aparecem em nenhum outro texto bíblico, como se esses escritos fossem uma espécie de mapa oculto para o paraíso. Além disso, os textos trazem uma estrutura poética, sugerindo que talvez fossem cânticos ou preces dos primeiros humanos. Mas por que algo tão importante foi deixado de fora? Entre esses fragmentos misteriosos, surge o enigmático Livro da Imagem, ou Sefer Atuna. Este manuscrito parece ter sido guardado como um segredo bem protegido, possivelmente pelo impacto que suas palavras poderiam causar na fé e na visão de mundo das pessoas. O Sefer Atuna oferece uma perspectiva única, quase como se fosse um registro visual, um reflexo daquilo que Adão e Eva viveram no Éden e além. Qual a verdadeira natureza dessas imagens descritas no livro? Ainda mais intrigante, pesquisadores acreditam que o Sefer Atuna possa esconder um capítulo oculto. Seria um novo relato, uma revelação que mudaria a interpretação bíblica? Esse suposto capítulo promete segredos chocantes sobre os eventos que ocorreram após a expulsão do paraíso. Qual seria o propósito dessas palavras mantidas no silêncio? Seria uma tentativa de proteger algo sagrado ou perigoso demais para ser conhecido? Prepare-se, porque o próximo fragmento traz uma revelação ainda mais sombria. Quando descobrimos que Adão e Eva, após a expulsão do Éden, vagaram pelo deserto egípcio, percebemos que a história deles está longe de ser apenas um conto de inocência e queda. Fragmentos antigos. Adão e Eva no deserto egípcio. Após a expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva se encontraram em um mundo árido e desconhecido. Os textos descrevem a travessia pelo deserto egípcio, onde eles enfrentaram temperaturas insuportáveis e uma sede quase mortal. Imagine a angústia e o desespero dos primeiros humanos, privados da perfeição do Éden e jogados em uma terra desolada, sem água, sem comida, apenas com a companhia um do outro e o peso da culpa. Esses escritos mostram um lado humano, um sofrimento que muitas vezes é deixado de lado nas histórias tradicionais. Nesse cenário de provação, o livro dos livros de Adão e Eva ganha um significado ainda maior. A narrativa não se limita à expulsão do paraíso, ela se aprofunda no desespero e nas tentativas de encontrar sentido fora do jardim. Esse manuscrito retrata Adão e Eva tentando entender seu propósito, seus erros e o motivo de estarem destinados a uma vida de sofrimento. Esse é um conto de amor e de perda, onde o desespero e a esperança convivem lado a lado, revelando o embate entre o divino e o humano. O deserto egípcio, neste contexto, simboliza mais do que uma simples paisagem. É um lugar de teste, onde a fé e a resiliência de Adão e Eva são desafiadas a todo momento. De acordo com os fragmentos, eles enfrentaram não apenas as forças da natureza, mas também forças espirituais que tentaram desviá-los. Muitos acreditam que essas forças representam as primeiras tentações e provações que continuariam a atormentar a humanidade. Curiosamente, a publicação desses textos trouxe à tona a relevância cultural da história de Adão e Eva em várias tradições. Esse relato enriquece e até mesmo redefine nossa compreensão do Apocalipse de Moisés e das origens pré-históricas que cercam o início da humanidade. Qual o propósito desses detalhes tão específicos? Estariam eles nos alertando sobre algo que ainda não compreendemos? Esses registros nos preparam para uma revelação ainda mais profunda sobre as experiências de Adão e Eva após o Éden. Eles não apenas vagaram, enfrentaram forças que ultrapassam o que conhecemos como mal. As experiências de Adão e Eva após o Éden. Longe da segurança do Éden, Adão e Eva se tornaram alvos do inimigo. Satanás, frustrado pela pureza que ainda restava neles, começou a arquitetar novas tentativas de tentação, em busca de formas ainda mais enganosas para os destruir.
Segundo esses antigos textos, ele lhes apareceu em diversas formas, tentando disfarçar suas intenções, manipulando-os com promessas vazias e lembranças do paraíso. É como se o próprio mal estivesse determinado a destruir a semente da humanidade antes que ela pudesse florescer. Esses encontros não eram apenas testes de resistência, mas também lições de moralidade. A cada tentação, Adão e Eva se viam frente a frente com questões sobre o bem e o mal. A dor e o sofrimento que experimentaram nesse período os fizeram questionar a própria natureza humana e a escolha de livre-arbítrio. Eles começaram a se perguntar: estaríamos nós, como eles, fadados a repetir os mesmos erros, ou seríamos capazes de transcender nossa condição? O texto nos faz refletir sobre essas provações e sobre o porquê de Satanás ter tanto interesse em corromper a humanidade. O que ele sabia sobre o potencial de Adão e Eva que nós ainda não compreendemos? Existe uma mensagem oculta sobre a natureza humana, sobre o poder do bem e do mal, que a história de Adão e Eva continua a nos ensinar. Em paralelo a essas provações, uma sombra mais sombria surgia no horizonte: o conflito entre Caim e Abel, que culminaria no surgimento dos enigmáticos Nefilins. Esses eventos marcam o início de uma batalha épica entre a luz e as trevas, algo que promete uma história ainda mais sinistra e reveladora. Prepare-se, pois o próximo capítulo nos leva ao conflito de sangue entre Caim e Abel, e a revelação de seres que mudarão para sempre o destino da humanidade. Caim, Abel e os Nefilins. A rivalidade entre Caim e Abel é um dos conflitos mais antigos da humanidade. Segundo os fragmentos recém-descobertos, essa rivalidade foi influenciada por forças sinistras, os Nefilins. Esses seres, descritos como descendentes de anjos caídos e humanos, caminharam entre os mortais e trouxeram consigo uma corrupção que afetou profundamente a sociedade da época. A violência de Caim contra Abel foi apenas o início de uma série de eventos que traria uma decadência moral para a humanidade. Os Nefilins, segundo os textos, eram criaturas que possuíam uma força incomum e um apetite por poder. Eles representavam a tentação suprema, a queda da humanidade em um ciclo de violência e ambição. A presença deles na Terra fez com que o mundo se tornasse um lugar onde os ideais de pureza e bondade estavam cada vez mais distantes. A sombra de Ganon, uma figura envolta em mistério e escuridão, também é mencionada, levando os estudiosos a acreditar que ele era um líder dos Nefilins, uma força que espalhava o declínio moral. Este capítulo revela como o conflito entre Caim e Abel foi apenas um prelúdio para um cenário mais sombrio, onde a linha entre o divino e o profano estava borrada. O que levou Caim a cometer tal ato? Foi apenas inveja, ou havia algo mais, algo que não podemos ver, mas que continua a influenciar a humanidade até hoje. Ganon e os Nefilins desafiam nossa compreensão de moralidade e nos fazem refletir sobre a linha tênue que separa o bem do mal. Enquanto avançamos para o próximo tópico, uma comparação entre o Gênesis e o livro de Adão e Eva promete revelar ainda mais sobre o papel da criação e as lições espirituais escondidas nesses textos. Nosso próximo capítulo trará uma análise que desafiará nossa compreensão da Bíblia e de seus significados ocultos. Comparação: Gênesis e o livro de Adão e Eva. Ao mergulharmos no Gênesis e no livro de Adão e Eva, vemos que ambos têm muito a nos ensinar, mas a partir de perspectivas diferentes. Enquanto Gênesis nos oferece uma visão mais direta da criação e da queda, o livro de Adão e Eva traz nuances que nos fazem questionar as razões por trás de cada evento. Nesse livro perdido, a tentação é vista como um teste contínuo, algo que acompanha o ser humano em todas as fases da vida. Essas diferenças nos mostram como as mensagens de tentação, responsabilidade e redenção são complexas e muitas vezes interligadas. Enquanto Gênesis apresenta Adão e Eva como personagens que falham e sofrem as consequências, o livro de Adão e Eva adiciona uma camada de humanidade, mostrando-os como seres que enfrentam dilemas morais que ecoam até hoje. Esse paralelo nos leva a questionar: qual é o verdadeiro papel da criação e qual é nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos? O segredo foi revelado. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram não apenas o sofrimento físico e emocional, mas foram alvos de uma manipulação espiritual sem fim. Os fragmentos recém-descobertos do livro de Adão e Eva sugerem que Satanás continuou a persegui-los no deserto, tentando-os de formas ainda mais sombrias e sutis. Ele usava ilusões para fazê-los duvidar da própria realidade, tentando-os a acreditar que poderiam reaver o Éden, mas sempre em troca de sua lealdade ao mal. Essas revelações também indicam que Adão e Eva tiveram visões do futuro da humanidade, visões de destruição, violência e decadência moral, causadas pelos Nefilins, uma linhagem que se originou do cruzamento proibido entre seres humanos e os anjos caídos. Esse futuro sombrio fez com que eles percebessem que sua expulsão não afetava apenas a eles, mas também o destino de todos os seus descendentes.
Esse segredo sugere que o verdadeiro propósito de sua queda não era apenas o conhecimento do bem e do mal, mas a preparação para uma guerra espiritual que continuaria por gerações. E assim, a história de Adão e Eva deixa de ser um conto de redenção para se tornar uma batalha interminável contra forças que desejam dominar a humanidade até hoje. A importância do livre-arbítrio e a visão da queda como uma jornada de aprendizado são temas que emergem desses textos antigos. Ao confrontar esses relatos, surge uma mensagem mais profunda, a de que a tentação e a responsabilidade são partes intrínsecas de nossa existência, não apenas algo a ser evitado, mas a ser compreendido. Esse relato mais íntimo da história de Adão e Eva nos permite enxergar a Bíblia como uma coleção de ensinamentos que vão além das palavras. Os segredos de redenção e tentação contidos nesses textos são um lembrete de que a busca pelo conhecimento espiritual é interminável. Esses textos revelam não apenas uma história, mas uma verdade espiritual que nos toca profundamente, nos chamando a reavaliar nossas próprias vidas, nossas decisões e o impacto que deixamos no mundo. Cada descoberta sobre Adão e Eva nos lembra que o conhecimento espiritual não é algo que se esgota em uma única leitura, ele se revela aos poucos, em camadas. O que esses fragmentos nos ensinam é que o caminho para o entendimento é repleto de perguntas, provações e desafios, e que cada resposta leva a novas questões. Estamos diante de uma verdade profunda. Somos todos parte de uma história muito maior do que podemos imaginar. Essas lições nos convidam a refletir sobre nossa própria existência. Assim como Adão e Eva enfrentaram provações, nós também somos desafiados diariamente a fazer escolhas que moldam nosso destino. O conhecimento espiritual, revelado através desses textos antigos, nos mostra que a verdadeira iluminação vem do confronto com nossas sombras, de reconhecer nossas fraquezas e, ainda assim, escolher o caminho do bem. Se você sentiu que essa história despertou algo em você, compartilhe suas reflexões e continue nos acompanhando. Afinal, todos somos buscadores de respostas e estamos aqui para entender os mistérios que unem nossa jornada de Adão e Eva. Não se esqueça de se inscrever para mais descobertas fascinantes e reflexões profundas.